agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz de Jesus. Paz, Camila. Paz, Senhor, paz de Cristo Jesus. Queria, por gentileza, que se você quiser acompanhar, paz, pastora Cris, quiser acompanhar a palavra do dia nessa manhã, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor. Ele estava falando sobre consagração, e entre o texto que ele estava ministrando de consagração, ele citou esse texto e de imediato Deus começou a falar ao meu coração, e daí eu fui ler mais esse texto e pedindo para que o Senhor falasse ao meu coração e também falasse ao seu coração aí nesta manhã. Abre aí, por gentileza, em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 e o versículo 10 diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando eu estava ouvindo essa citação, desse texto de um pastor, e eu vim e comecei a meditar, e o Senhor começou a falar ao meu coração nessa manhã, e eu desejo compartilhar com você, como eu já disse. Deus sempre nos deseja, querido, a nos levar além de nossas obrigações. Às vezes você pode dizer que está aí, você pode falar e pensar assim: nossa, eu cumpri a minha obrigação hoje. Hoje eu já li, já me acordei, já li a palavra, já falei com Deus e já fiz a minha obrigação. Muitas vezes eu e você vai olhar o que é de prazeroso na nossa vida, a nossa comunhão com Deus, como algo de uma obrigação, em que eu e você cumprindo aquela obrigação, tá tudo ok. E Deus nos deseja, querido, a levar-nos além de nossas obrigações. Quando a gente vai ver esse texto aqui, o Senhor vai estar falando no contexto de fé, o dever, o pecado, a fé e o dever. O Senhor vai estar explicando para os seus discípulos acerca da fé, acerca do pecado e acerca do dever deles. E eu aprendo um Deus, sabe, que sempre deseja nos ensinar, sempre está disposto a nos ensinar e levar-nos além daquilo que nós aprendemos e achamos simplesmente que é uma obrigação nossa. Mas eu nessa manhã já li a Bíblia, nessa manhã eu já adorei ao Senhor, porque é obrigação minha. Deus diz na sua palavra que eu tenho que me chegar a Ele, eu tenho que meditar nele, na sua palavra dia e noite. E muitos crentes andam e entram no caminho da obrigação. Faz o seu culto doméstico, faz a sua devocional simplesmente como uma obrigação. Não toma isso como prazer, não toma como ir além de sua obrigação. Observe que quando o Senhor está falando para os discípulos, Ele vai dizer o seguinte: depois que vocês fizerem tudo isso o quê? O que foi ordenado? Ide por todo mundo, pregai a toda criatura, cure os enfermos, fale da grandeza de Deus, tenha uma vida de santidade, sabe? Procure ser santo como Ele é santo, Procure ser imitador de Cristo, Depois de você estar fazendo isso tudo, você tem que olhar para você mesmo e dizer: servo inútil, porque eu só fiz o que me foi mandado.
Mas Deus deseja que eu e você vá além da obrigação, além do que Ele nos manda. Quantos de nós, né, ouvimos e já vimos crentes, por exemplo, vou jejuar porque eu quero pedir algo ao Senhor e eu vou entrar no jejum para um propósito, para que Deus me conceda, né, isso que eu estou pedindo ao Senhor. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muitas vezes. Eu lembro que eu fui ensinada, né, em uma denominação em que eu fazia parte, eu fui ensinada acerca do jejum, justamente isso. Um jejum, querido, que você entra, né, assim, para pedir ao Senhor, você se consagra pedindo ao Senhor, para que o Senhor te dê algo. E por muito tempo eu jejuei errando, né? Porque eu fazia o jejum no propósito errado. Até que o Espírito Santo me ensinou, e Ele te ensina também. Ele nos leva, querido, a entender que o jejum não é para mudar a vontade de Deus. O jejum é para nossa santificação, sabe? Renunciar à carne, ter uma vida mais de santidade, de comunhão com o Senhor. Quantas vezes você também já ouviu na virada do ano alguns cristãos realmente até dizer assim: esse ano eu fiz um voto para Deus, eu vou ler a Bíblia todinha. Não sei se você já ouviu, não estou julgando nem apontando, né, a tua vida. Nesta manhã eu te trago como o Senhor também falou muito forte ao meu coração nesse texto. Que Deus deseja nos levar além da nossa obrigação. É a obrigação de todo crente ter uma vida consagrada. É a obrigação de todo crente examinar as Escrituras, porque nela nós temos a vida eterna. É a obrigação do crente jejuar, ter uma vida de santificação. É a obrigação do crente ter uma vida de oração. É sim, mas Deus deseja te levar além da obrigação. Por isso que quando no texto que nós estamos lendo, né, de Lucas, capítulo 17 e o versículo 10, vai dizer o seguinte: assim também vocês, quando estiverem feito tudo o que lhe for ordenado, ou seja, tudo que eu e você, né, tudo que o Senhor nos ordenou, nos ensinou, Ele diz assim: depois de vocês tiverem feito tudo isso, vocês vocês devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Entende? Entende que nessa manhã Deus te chama, né, para ir além do seu dever. Ele te convida, Ele te chama a te levar além do dever. Quantas vezes você não diz assim: não, mas eu fui ontem para o culto, semana passada eu cultuei, né, assim, eu fiz campanha, eu fiz isso, né? Ou seja, fez como um dever. Mas eu quero te dizer que assim como Deus falou comigo no meu coração, sabe, é o dever seu examinar as Escrituras, é o dever seu conversar com Deus, andar no caminho de sensibilidade, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, sabe, é um dever seu, sabe, o adorar, né? É um dever seu desejar ter uma vida de santidade, sabe, de intimidade com o Senhor Jesus. Você não está fazendo nada além do que te foi mandado por Cristo. Cristo nos ensinou, querido, a eu e você a buscar a Ele. Essa semana, acho que foi domingo, né? Justo foi domingo ontem na escola dominical.
a gente está estudando sobre os dons, né, e espirituais, e daí eu até estava falando que eu estava ouvindo a ministração desse mesmo pastor, né, assim, e algo que falou muito forte no meu coração. Algumas pessoas que do meu ministério, algumas pessoas que me seguem, sabem que sempre eu tenho repetido, né, esse texto, porque eu lembro quando eu era diretora do departamento infantil da minha igreja presbiteriana lá em Jardim Paulista, e eu lembro que nós estávamos numa EBF, né, para crianças, escola bíblica de férias, né, para crianças, e o tema da nossa EBF foi Tiago, né, 4:18, né, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Sabe, querido, muitas vezes alguém deseja fazer algo por obrigação. Às vezes alguém quer que Deus se revele, alguém quer que Deus se mostre para ele, alguém quer que Deus derrame, né, das suas copiosas bênçãos em sua vida, mas simplesmente não se chega a Deus, não se aproxima de Deus. Um Deus, querido, que nos ensina sobre ser recíproco, né? Ou seja, Deus, Ele vai se chegar a você quando você se chegar a Ele, quando você estiver buscando a Ele. Não estou mudando o texto, mas muitas vezes eu quero que você entenda o que esse versículo o Senhor quer nos levar. Ele não deseja que eu e você simplesmente faça por obrigação. Eu sei que essa palavra, ela não é acusadora, é uma palavra de exortação, uma palavra para mim e para você, que muitas das vezes nós vamos à igreja, ao templo, nós vamos aos cultos, nós vamos fazer campanha, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler alguns versículos, nós vamos orar ou cantar ao Senhor como uma obrigação, como um dever, que é, sim, dever, mas nunca pensamos e paramos para ir além do que Deus nos pediu. A Bíblia vai dizer, querido, que o Senhor diz, depois de ter feito tudo isso, né, vocês devem dizer, servos inúteis, porque fizemos o que nos foi mandado. Ou seja, querido, nós precisamos entender que Deus, né, numa parábola do servo dos talentos, observe, querido, que a um ele dá um talento, a outro 2, 3, 5, não é? E aquele primeiro, ele enterra aquele talento, não é? E com medo, diz ele, com medo do seu Senhor, enterra aquele talento. Os outros vão multiplicando. E a Bíblia vai dizer que quando o seu Senhor chega, ele diz assim, servo inútil, servo, né, mau, né? Você não soube multiplicar. Ou seja, querido, Deus muitas vezes quer sim, né? Muitas vezes não. Deus deseja que eu e você vá além do dever. Ele deseja que eu e você, né, faça, né, de espontâneo mesmo desejo. Ou seja, algumas pessoas que conhecem, né, o meu ministério, conhecem a minha vida, né, assim, às vezes querem cobrar algo na minha vida, né, assim, chegou agora de paraquedas, né, não conhece a minha história, não conhece a minha vida, e às vezes quer determinar o meu andar, a forma de eu agir, a forma de Deus conduzir a minha vida, né, e às vezes eu fico olhando e, sabe, essas pessoas às vezes, né, assim, eu louvo a Deus que Deus está me dando sabedoria para me afastar, né, de maneira dessas pessoas, porque termina que nós muitas vezes saímos, né, do foco da graça, né, de Deus, porque essas pessoas vai querer, assim como Moisés, que estava conduzindo o povo, né, assim, pôde perder de entrar na Canaã prometida, na Canaã terra prometida, porque aquele povo oprimiu Moisés, se queixou Moisés, e Moisés com a ira se deixou levar pelas atitudes daquelas pessoas e
fere a rocha, né? Fere a rocha onde representava a presença de Deus, e o Senhor diz, olha, porque lá tu ferisse a rocha. E é algo que Deus tem tratado muito com o meu coração há muitos anos da minha vida, né? Assim, o cuidado para que as pessoas que vêm às vezes toda errada, com costumes errados, né, assim, e às vezes entra na sua vida querendo determinar, querendo mudar o teu jeito, né, não aceitando a sua maneira, e aí quer fazer, oh querida, é como algumas pessoas sabem, que eu digo, né, assim, que nós temos grupo no Zap, temos esse canal, temos o nosso ministério, e eu digo, ó, beija e nem me liga, sabe? Não é porque é um desprezo, mas eu tenho aprendido que nós precisamos vigiar. Porque existem pessoas, querido, que vai querer determinar aí, sexta-feira, quando nós estávamos cultuando o Senhor, né, e Bruninha é uma das minhas ovelhinhas, né, assim, e daí ela estava até falando assim para mim, ela me chama de manhã, né, assim, e ela, pastora, vai ter culto agora à tarde, e eu falei, não, né, porque eu estava buscando algo da parte de Deus, estava pedindo ao Senhor uma resposta, e daí eu fui, né, e recebi a resposta que eu estava buscando, a presença do Senhor. E logo que eu recebi a resposta da parte de Deus, né, assim, eu entrei no Instagram e eu comecei a cultuar ao Senhor. Bruninha entrou, Camilinha, depois pastora Cris, né, algumas pessoas, a Mara Sandra, né, assim, e depois algumas pessoas no final já que tinha terminado. E eu sei que algumas pessoas às vezes se incomodam com o meu jeito e fala e não aceita, porque muitas vezes chega no final e quer que a pastora comece de novo um culto, porque entende que a pastora está disponível, a pastora é babá, né? A pastora é serva, né? de algumas determinadas pessoas. Eu sou serva do Deus Altíssimo, né? E daí, né, assim, foi tremendo, né, o que Deus falou, as pessoas receberam da parte de Deus, né, a ministração que Deus estava falando, né, eu louvo a Deus pela vida de Amara Sandra, né, a vida de Camila, a vida, né, de Bruninha, né, assim, que tenha recebido da parte de Deus algo tão forte, desde pela manhã, a pastora Cris também pela manhã, né, e ainda repetiu, né, para ouvir a live, né, assim, a palavra do dia, e quanto foi forte, como foi a resposta, querido, porque muitas vezes a gente vai querer uma resposta de Deus, a gente vai querer que Deus fale, a gente esteja esperando dos outros, né, assim, mas o Senhor quer nos levar além do nosso dever. É dever meu ter minha devocional, meu culto racional ao Senhor, mas eu tenho que ir além do meu dever, além do que Deus deseja, daquilo que Deus tem para a minha vida. É dever meu ter uma vida de consagração, ter uma vida de busca, ter uma vida de santidade, ter uma vida, querida, de anunciar a palavra de Deus, dar a palavra de Deus, porque Ele me determinou, Ele te determinou, querido. Sabe, eu vejo quantas pessoas postando foto, quantas pessoas postando tantas coisas, e por que não aproveita também para postar, né, palavra, né, testemunho, fazer do seu Instagram, fazer do seu Face, fazer do seu Zap, né, um meio de propaganda. Quando o Senhor disse, ide por todo mundo, né, pregai a toda criatura, querida, você pode usar o meio que Deus está te concedendo. E talvez você esteja dizendo, nossa, eu hoje me acordei, já fiz a minha devocional, cantei uns hinos, né? Tem os crentes simpatia, né? Vou fazer não sei quantos, né? E vou cantar desse jeito, né? Vou ler um versículo para tirar aquele peso da consciência, de caso o Espírito Santo, né, venha falar com você e dizer assim, o que foi que eu falei hoje com você? Você procurou a minha presença, aí estou livre, né? Assim, faz como um dever, como uma obrigação. O salmista Davi, no Salmo 1, diz
que bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite, na sua lei eu medito de dia e de noite, como é feliz. Né? Então, muitas vezes, querido, nós vamos achar que nós estamos fazendo demais, não é? Você já parou para pensar no que Deus nessa manhã estava falando com você? Eu sei que existem pessoas que tá um monte de mensagem aí, tá certo? Como é a palavra do dia, eu não estou conseguindo interagir com você, tá certo? Porque é a palavra do dia, tá bom? Aí tem um monte de gente escrevendo, eu não estou conseguindo te responder para não sair do foco, tá certo? Porque é a palavra do dia, tá bom? Então, nós podemos entender, querido, sabe que Deus, nessa manhã, me trouxe aqui, né? Como falou comigo, né? E tá falando aí com você. Ele quer te levar além do teu dever. Ele quer que você faça além do que Ele te pediu, além do que Ele te ordenou. Não pense você que pelo fato de você passar horas e horas lendo a palavra, meditando na palavra, né, buscando a palavra, jejuando, orando, você poder dizer assim, bater no peito, né, e dizer assim, nossa, eu sou demais, né, assim, eu fiz, né, o que Deus ordenou e está muito bom, está muito tranquilo. Quero te dizer que nesse texto o Senhor está dizendo, depois de vocês fazerem tudo isso, digam para vocês mesmos, né? Eu tenho que dizer para mim mesmo, serva inútil, eu só fiz o que me foi mandado. Oh, querida, nesta manhã, você que está aí ouvindo, Deus te diz, vai além do teu dever. Vai além, sabe? Por isso que algumas pessoas não entendem, né, assim, a minha sede, né, assim, às vezes eu venho do ciclo de oração, às vezes eu venho do culto, né, assim, e eu tenho prazer em fazer live da gente, e as outras pessoas que seguem sabem que eu estou falando a verdade, né, assim, de cultuar a Deus, de estar na presença de Deus, né, o meu prazer é estar, né, assim, e muitas vezes eu já ouvi, mas não já fez de manhã, já teve a palavra do dia, tu vai para o ciclo de oração. Menina, tu não já cultuou. Eu vi até quando tu cultuou e tu não já fez. Às vezes alguém vai se incomodar até com o dever que você tem. Até com o dever que você tem, né? Mas, querido, nós vamos entender, sabe, que Deus, nessa manhã, está te convidando para você ir além do dever. Ah, você leu a Bíblia hoje, já meditou, né? Já orou, já, né, cultuou ao Senhor. Ok, que bênção, porque tem gente que nem o seu dever faz. Mas eu estou te dizendo que não fica se achando, eu não tenho que ficar me achando. Sabe por quê? Porque Deus me convida e te convida e além do nosso dever, além daquilo que Ele nos pediu. Porque o servo, querido, fazer o que é uma obrigação. O que foi que ele fez? Nada. Ele só fez porque Ele mandou. Mas, querido, é algo que eu acho lindo quando o Senhor diz assim, não vos chamo de servo, mas de amigos. Porque o servo faz o que lhe manda, mas amigo não. Amigo, querido, né, assim, deseja agradar, amigo, faz voluntariamente, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Não é assim? E algo que algumas pessoas, né, assim, têm falado comigo, né, assim, tipo, pastora, como eu me identifique, como a senhora é bênção na minha vida, sabe? Porque muitas vezes eu nem falei, eu nem pedi, mas daí a senhora se levantou, a senhora fez, né, assim, por minha vida, e eu não encontrei isso em outro lugar. Há alguns poucos, mas há alguns que reconhecem, né, assim, a sua dedicação, o seu trabalho. Mas o que eu entendo, querido, é que, querido, a gente precisa ir além do nosso dever. Nosso dever é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas simplesmente eu só tenho que fazer isso? Só amar e beleza? Não, querido. Deus deseja que eu vá além. Deus deseja que você vá além do seu dever. Além de você só amar o seu próximo, você respeitar,
cuidar, né? Estar disponível para isso, sabe? Ser grato, sabe? A essas pessoas que talvez você nem enxergue, né, como instrumento de Deus. Talvez você nem enxergue, porque o problema não está na pastora, o problema não está no pastor, o problema não está no irmão, o problema vai estar em você, né, que ainda não aprendeu, né, a ser grato ao Senhor, de Deus usar os seus instrumentos na terra, né, assim, para te ajudar no momento em que você estava precisando. Mas depois que você recebe, depois que você conquista, né, o que você tem, você simplesmente abandona. E sabe o que? Eu tenho muito cuidado com essas pessoas, por isso que não faz parte do meu convívio, eu não deixo de falar, mas não faz círculo de amizade, círculo de estar perto de mim, porque eu digo, Pai, se essa pessoa faz isso comigo, que sou falha, sou humana, quem dirá que ela não faz com o Senhor? Se ela não consegue reconhecer algo que é palpável, que está aqui vendo, como essa pessoa pode ser grata ao Senhor. Sabe, querido, que muitas vezes a nossa vida natural vai refletir muito o que somos na nossa vida espiritual. Provérbios, em toda a sua sabedoria, ele vai dizer o que? A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, querido, se sua boca não consegue falar, sua boca não consegue declarar, é porque o teu coração está cheio disso, né? Assim, mas se o teu coração, sabe, tem reconhecimento, gratidão, tua boca vai falar com a maior naturalidade. Isso não vai se sentir culpado, ou não vai sentir isso, sabe, né? A semana retrasada, eu vi uma pessoa, né, assim, comentar comigo, tá sendo conhecida, né? Tô vendo algumas pessoas, né, mostrando, compartilhando você, e eu fiquei olhando para ela, para a pessoa assim, eu disse, mas tu assistiu a mensagem? Aí ele, não, assim, a você, e vi rapidamente, eu disse, pois é, se tu tivesse prestado atenção, né, na mensagem, tu saberias que o objetivo não é eu ser conhecida, porque eu não me importo ser conhecida por você, eu me importo ser conhecida por Deus Altíssimo, o Deus e Senhor da minha vida. Eu quero e sei que Ele me conhece, Ele me amou primeiro e Ele, querido, me vê e vê o meu coração, vê a minha intenção. E o fato de eu te pedir para que você fale, anuncie, né, compartilhe a live, compartilhe do canal, é simplesmente para que cada vez mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Interesseiro? Vai ter um monte que vai lá, deixa eu ver se essa palavra me serve, né? Fazer a pastora com amuleto, né? Assim, quando a gente tiver essa consciência de que você não depende de mim para esse milagre acontecer, né, na tua vida, mas você depende de um Deus que tudo pode fazer. Você vai entender que Deus deseja, né, que deseja eu e você nos levar além do nosso dever, sabe? Se você ama, não faz mais do que o seu dever. Se você ama seu próximo como a si mesmo, você não faz além do teu dever, além daquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Mas Deus deseja que você vá além disso, né? Além, por isso que é muito forte essa palavra, e talvez você agora não está dando muito glória, saiu, não está com muito interesse, né, assim, porque não foi, né, toma um carro, toma a chave de casa, toma isso, toma aquilo, né, então assim, não serviu, né, assim, mas sabe, querido, para aqueles remanescentes, os sinceros, os que desejam andar na presença de Deus, sabe, essa palavra tem sido bênção, essa palavra desta manhã, o Senhor está dizendo, eu não só desejo que você faça o que eu te pedi, eu desejo que você vá além do seu dever. Ótimo, eu estou vendo, filha, você lendo, você meditando, você procurando aprender mais, né? Talvez para competir, talvez para querer se mostrar. Deus que sabe do teu coração,
querida, não compete a mim e nem a você julgar a minha vida, né? Mas ao Senhor. Mas sabe, querido, que Deus nessa manhã, assim, quando Ele falou comigo, né? Assim, quando eu disse, muitas vezes eu até falo, o pessoal sabe, né? Que me segue e muitas vezes, que é do meu ministério, muitas vezes as pessoas sabem que eu digo assim, eu não tenho obrigação de fazer o culto todos os dias, eu não tenho obrigação de fazer cultos todos os dias, não tenho obrigação, né, assim, de trazer uma palavra para você. Eu faço por amor e por obediência ao Senhor. E tem gente, querida, que quer colocar esse fardo na minha vida. Tem pessoas que dizem, aconteceu alguma coisa com a pastora, porque eu não vi isso e aquilo, e quer colocar como se fosse um dever, uma obrigação, eu não tenho compromisso, né, com você, eu tenho compromisso com Deus, eu faço por amor. E muitas vezes eu tenho muito cuidado, alguém que não entende, né, isso, né, a oração, de estar orando, intercedendo por você, alguém como vê isso, isso não é nada mais além do que a obrigação dela. Eu não sou obrigada, eu não sou obrigada. Deus, querido, não deseja que eu e você faça nada por obrigação. Tanto é que Ele diz agora aqui, você viu na sua palavra, Ele deseja nos levar além. Ele diz, depois de vocês terem feito tudo isso, diga assim, o quanto vocês são inúteis, porque vocês simplesmente fizeram o que lhe foram mandado. Mas Deus deseja que eu e você vá além do que Ele mandou. Então, muitas vezes eu compartilho com as pessoas, eu digo, eu faço por prazer, porque eu tenho prazer em estar junto com meus irmãos, eu tenho prazer de estar na presença de Deus a todo momento. E muitas vezes eu até estou aqui, né, e o Senhor, às vezes, é assim, do nada eu estou fazendo minha devocional, ou estou cultuando ao Senhor, estou indo para o culto e Deus faz, entra lá na live, porque eu quero que você entregue essa palavra, que alguém que está ali do outro lado vai ouvir, está precisando ouvir essa palavra. E muitas vezes eu digo, poxa Senhor, mas eu já fiz a minha devocional, eu já busquei a tua presença, né, assim, né, fala lá com outra pessoa, né, e o Senhor, mas eu quero você. Né? E muitas vezes eu tenho que deixar tudo, né? Algumas pessoas, sabe, e eu gosto muito de citar, uma delas também é a pastora Cris. Quantas vezes quando ela trabalhava, né, assim, e eu lembro que ela ligava todos os momentos dos intervalos, ela ligava para mim, né, assim, para falar, para pedir algo da parte de Deus, né, assim, porque tinha muito sede, né, assim, sugava da unção, né, assim, que havia sobre a minha vida, e ela reconhece sobre isso. Mas eu lembro que algumas vezes, até eu fazendo, né, o dia a dia, né, muito corrido, e eu lembro que muitas das vezes eu ligava para ela e eu tinha que parar, né, a faxina, de ligar a panela, tudo que eu estava fazendo, porque o Senhor estava dizendo, liga lá e diz o que eu estou mandando, transmite a mensagem que eu estou dando você como porta-voz dessa mensagem para aquela pessoa. Quantas vezes pessoas, querido, que eu reconheço, né, assim, que o Senhor tem me usado como canal para essas vidas, né, assim, e quando eu olho, né, assim, as pessoas no seu desprezo, na sua ingratidão, e eu fico, assim, pensando, né, eu digo, Pai, as pessoas vê e talvez não, mas não posso dizer com absoluta certeza, porque há os remanescentes, há os que tem diferencial, né? Mas muitas vezes, sabe, eu fico olhando, eu digo, Pai, do mesmo jeito que essas pessoas olham para a minha vida e acham como uma obrigação, ela não faz nada como obrigação, não foi chamada para isso, não é assim, não faz mais do que sua obrigação, mas, né, eu fico olhando pessoas que, quando Deus dá a bênção, né? Quando Deus faz algo, muitas vezes tem essa mesma atitude. Não faz mais do que a sua obrigação, Deus. Não faz mais do que a sua obrigação, né? Então, eu quero deixar essa palavra para você, sabe, querido? Deus te abençoar. Não é obrigação dele, só porque ele é o Deus da tua vida. Ele faz porque ele te ama. E nessa manhã, por ele te amar, ele te convida a ir além do teu dever, além da tua obrigação.
faz por amor, dedica-se mais. Se você até nessa manhã disse assim, olha, hoje eu cultuei assim bem rápido, eu li a palavra, orei para ficar logo livre, porque tem gente que é assim, para ficar logo livre, para o Espírito Santo não vir, quem é acusador é o diabo, né? Assim, vir, né, me cobrar. Então eu fiz logo, fiz de todo jeito, sabe assim, porque eu ia resolver alguma coisa, mas aí, para minha consciência ficar tranquila, né, assim, de eu ter cultuado a Deus, de ter feito meu culto racional, aí eu fiz, mas fez de todo jeito. Não é? Só para não ficar com peso na consciência. Para esses, o Senhor está dizendo, servo inútil, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu desejo que você vá além do seu dever. Ai, eu cultuei já o Senhor, eu já busquei a presença do Senhor, eu já me derramei diante da presença do Senhor. Eita, estou com desejo de fazer mais do que o meu dever. Eu desejo ir além do que o Senhor me manda fazer. Que Deus abençoe, que você nessa manhã continue sendo como você tem sido, um agente abençoador, onde você pode transmitir essa palavra, né, para um monte de pessoas que você conhece, que deseja ser abençoado, né, assim, compartilhe, né, assim, louva a Deus, muito obrigado Camilinha, Angélica, Bruninha, pastora Cris, né, assim, que sempre tem posto lá nos seus stories, né, assim, tem lá comentado, obrigado, né, Jó, né, que tem sido, né, assim, um instrumento também, tem falado, anunciado, compartilhado, sempre comenta lá no canal, curte, né, assim, para que esse canal seja reconhecido, né, assim, como algo importante, e aí ele vai dando disparo, ele vai começar a ser propagado, tá certo? Não vai ser o meu nome, mas o nome de Cristo. Talvez você não se identifica com o meu linguajar, talvez você não se identifica com a minha simplicidade, mas talvez Deus vai querer me usar para alguém tão simples que vai entender essa forma de eu falar. Talvez não vai entender uma forma tão eloquente, tão linda, tão maravilhosa, tão poderosa, tão isso, tão aquilo, né? Talvez não sirva para você. Talvez você esteja dizendo, nossa, como precisa aprender, verdade. Quanto mais eu preciso aprender do meu Senhor, né? E tenho que seguir, prosseguir para conhecer dele, porque ele é ilimitado, né? Então, mais que se você, né, entende a palavra de Deus e você é um agente abençoador, coloca essa palavra, né, para um monte de pessoas. Amém, né? Assim, obrigada, pastora Cris, obrigada por Camilinha, né? Assim, obrigada, Angélica, obrigada, né, Bruninha. Acho que é Diana, né, que também está falando, né, assim, obrigada, Deus abençoe, né, assim, cada comentário, né, assim, sei que não foi em vão, né, mais uma vez essa palavra do dia para a sua vida, assim, talvez você ache que foi muito simples, talvez não te serviu, né, porque você está num nível tão elevado que você não consiga compreender, né, o que Deus nessa manhã está te falando, mas com certeza, na minha simplicidade, Deus vai usar essa palavra para alcançar algumas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tenha um excelente dia, que Deus abençoe a tua vida, né, tremendamente, né, que o Senhor conceda o desejo do teu coração e que a bênção do Senhor e a bondade dele esteja cercando todo o teu dia, né, deste dia, no nome de Jesus. Beijo, fiquem na paz.